Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e a galera que fala do Vasco, a gente traz aqui. Quero trazer um debate aqui do programa da ESPN que fez ontem, Carioca versus Paulista. Adivinha aí em qual colocação o Vasco ficou. Quero trazer também aqui o Edmundo, que falou ontem na live dele as expectativas que ele tem aí para a atual temporada, os resultados que ele espera. Quero passar essa opinião para ver se você concorda. Hoje também, né, a bola volta a rolar aí, o Vasco estreia no Campeonato Carioca, então a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre os reforços, trocar uma ideia no ao vivo. Volta hoje, Famílias Lives, volta hoje aí com a bola rolando pro nosso Vascão. Vai voltar aqui pré-jogo e pós-jogo, estamos de volta aí no ao vivo. Antes quero repercutir aqui para vocês, né, a lista de jogadores que viajaram aí para os dois amistosos contra o Inter de Miami e também o River Plate. A gente sentiu falta aí do De Luca, que tá machucado, né? O Bambu, segundo as informações aí, é para melhorar o seu condicionamento físico. E a gente sentiu falta também do Thiago Rodrigues, né? Vi uma informação do Emerson Rocha, se eu não me engano, que o Vasco tá até procurando um outro goleiro para ser reserva, porque o clima entre Thiago e Vasco não tá legal. Vamos ver aí a cena desses próximos capítulos, mas eu imaginei do Thiago ir e ele não foi. O que fica aqui, família vascaína, a gente imaginar aí o time titular. Quero a opinião de vocês. Qual seria aí com esses 21 jogadores que viajaram aí para os Estados Unidos? Vou deixar aqui o meu time, ó. Ivan, né? Eu acho que vai ser o Miranda, pelo fato de jogar pelo lado direito. Léo na zaga, Puma e Piton, inclusive, ao lado direito. Tá formado, hein? Olha essa foto aí, ó. Puma e Orediano, que devem jogar ali pelo lado direito do Vasco, já está tendo um entrosamento aí fora de campo. Então, na lateral esquerda tem o Piton. Na cabeça de área, imagino eu que deva ser Jair e Figueiredo, que vem treinando nessa função aí, né? Já que o Marlon Gomes está na seleção. No meio deve ser o Nenê, porque deve estar mais condicionado que o Alex Teixeira. Também não esperava que o Alex Teixeira fosse viajar, mas foi. Então deve ser o Nenê. E no ataque, imagino eu, Orediano, eu prefiro o Egnaldo do que o Peck e o Pedro Raul. Esse seria aí meu time titular para enfrentar esses dois jogos aí, Inter de Miami e River Plate. Eu quero saber a sua opinião, família. Agora deixa eu passar aqui o Edmundo. O Edmundo falou ontem na live dele, né, as expectativas aí que ele tem para essa atual temporada. Sem sombra de dúvida aí, nos últimos anos, eu acho que o torcedor vascaíno tá esperando um bom futebol. É o melhor início de temporada, que a gente tá ansioso para ver esse time em campo, como é que vai encaixar o Barbieri, o trabalho dele, porque nas últimas temporadas a gente agarrava aí a nossa fé e fala, pelo amor de Deus, pelo menos não cair. Dessa vez não, a gente tem aí expectativas aí para ver o Vasco ter bons resultados pelo investimento que foi feito aí, né, quase 90 milhões, a gente tá esperando mais jogadores chegar, com uma cereja do bolo, quem sabe mais um atacante, cabeça de área, zagueiro. Então a gente está aí esperando esse time entrar em campo e o Edmundo falou aí das expectativas dele para essa atual temporada. Vê se você concorda, se liga só. Não, eu penso igualzinho ao Dieguinho, talvez seja o único ano que você não consiga apontar ali os times que vão brigar pelo rebaixamento, em função dos investimentos nos times que voltaram à Série A nesse ano, né, e a permanência de alguns que estão muito forte, né? Eu tenho certeza que, tirando o Palmeiras só, todo mundo queria Vojvoda, né? Não estou falando que todo mundo iria contratá-lo, não. Mas todo mundo pensou no Vojvoda. E ele ficou lá no Fortaleza. Algum mistério tem lá, alguma segurança tem lá de que ele vai ter um bom elenco, de que o trabalho vai ser respeitado, de que ele pretende sonhar um voo mais alto do que foi a 4ª colocação em 2021. Tendo isso, quem vai cair? Se você não sabe quem vai cair, pelos investimentos que estão sendo feitos, vai ser um campeonato equilibrado. Então, eu acho que se o Vasco fizer um campeonato de 12º, 11º e 10º, um campeonato linear, sem susto, se ele ganhar 2, 3 jogos assim de adversários diretos, ele pode beliscar uma Libertadores, porque hoje as vagas da Libertadores são gigantescas, né? Campeão da Libertadores
quase que 90% vai ser brasileiro de novo. Campeão da Copa do Brasil, claro que é um brasileiro. E geralmente o campeão da Copa do Brasil é um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, porque vai fazendo um campeonato regular. Então, a Libertadores chega ali ao 8º colocado. Pode sonhar, sim, com uma classificação a Libertadores. O campeonato de pontos corridos, ele é o mais justo do mundo. Ele é justo. Mas ele não é o mais legal. O mais legal é o de mata-mata. Que você é emocionante, né? É, mais emocionante. Você permite que o pior ganhe do melhor. Então a gente tem que ter os pés no chão. E acho que o Vasco pode sonhar nos campeonatos de mata-mata, né? E aí eu estou falando do estadual e da Copa do Brasil, sabe? Vai dando sorte nos sorteios, vai dando sorte nos confrontos. Tem alguns momentos que você tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? E os times priorizam uma competição ou outra, jogam com um time alternativo, e o Vasco pode se dar bem nesses confrontos, né? Ganhar fora, empatar em casa, ganhar em casa e empatar fora. E acho que os campeonatos de mata-mata dão uma esperança maior. Mas o que eu espero, o que eu sonho, ou o que eu desejo, né, é que o Vasco faça um campeonato tranquilo e de observação. Esse deu certo? Fica. E que comece a projetar um time a médio e longo prazo, que tenha um time duradouro, sabe? De médio e longo prazo, e que contrate pontualmente. Tá aí, família. Eu concordo plenamente com tudo que o Edmundo disse. Eu venho falando isso aqui, né? Pô, tô esperançoso pro Vasco beliscar ali uma pré-Libertadores, mas se o time não encaixar, a gente não conseguir performar da maneira que a gente espera, que seja um campeonato tranquilo, talvez ali uma Sul-Americana pra gente já ter uma outra competição no ano seguinte. Então, eu concordo plenamente com o Edmundo. E a Copa do Brasil é fato, né? Times que estão sendo montados como o Vasco, agora toda uma reformulação, é mais provável a gente, se for para conquistar um título numa Copa do Brasil, no mata-mata, como até a Ana Thaís Matos falou que São Januário é mágico, e isso pode ajudar o Vasco em competições de mata-mata, e eu concordo com o Edmundo, e esse comentário final eu acho que foi o mais perfeito, que é o Vasco montar uma base, levar essa base para o ano seguinte e aí trazer reforços pontuais. É isso que os clubes hoje no futebol brasileiro que estão conquistando, estão fazendo, então o Vasco tem que passar a fazer isso, montar uma base e aí contratar reforços pontuais, porque o que o Vasco vem fazendo aí nos últimos anos é desmontar time, montar time, desmontar time e olha a merda que tá dando, família. Agora eu quero trazer aqui essa repercussão aí da ESPN, fazer aí Carioca versus Paulista, né? Um Rio-São Paulo, e você vai ver aí a posição que o Vasco ficou. E aí, família, até um bom questionamento quando eu vi esse vídeo e resolvi trazer aqui, porque se você pegar o Vasco aí nesses últimos anos, onde faz campanhas terríveis, o Vasco tem muita dificuldade contra times paulistas, né? Por estar mais organizado, ter times melhores. Claro que o Vasco tem uma ou outra vitória, mas se você pegar aí, o Vasco vem mal contra esses confrontos aí, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E aí eu quero até aqui repercutir os times de cada um para ver se no papel esses times te botam medo. Mas vamos ver aí o que a ESPN colocou, em qual posição colocou o Vasco. Se liga só. É verdade. Prats, eu vou começar com você. A gente vai definir do primeiro ao oitavo, certo? Forças agora, como vai chegar? O mais forte. É momento. Eu acho que tem um contexto aí, né? Mas o contexto, então você faz o seguinte, você coloca o contexto de pagamento de salário, de situação política do clube, de potencial de elenco, de escolha do técnico, do estádio que joga, das competições disputadas, escolhe o seu. O que fez nos últimos anos também entra. Se você quiser, entra. Ok. Tô pronto. Eu já falei que eu tô entendendo. Eu tô te sentindo meio raivoso. Tem a ver com algum clube ali? Não, vamos lá. Você tá batendo a mesa? Não? Fechou semana. Rafael Prates, qual é a oitava força do eixo Rio-São Paulo para começar os estaduais? Eu vou levar em consideração dúvida, né? E tem o benefício da dúvida para bem e para mal. Como houve uma grande mudança, um outro time, um outro elenco, tudo isso foi formado. É uma outra realidade de um clube que é espetacular, mas que nesse momento passa por dificuldade, a gente não sabe o que vai ser. Exatamente por não saber o que vai ser, vou colocar como dúvida lá embaixo. Clube de Regatas Vasco da Gama. Você acha que o Vasco é a oitava força? Nesse momento, sim, porque eu não sei o que esperar do Vasco. Você acha, por exemplo, que você acha que o Vasco tá pior, por exemplo, que o Santos? Acho que sim, William, em relação a gente ter o Vasco zerado. O Vasco começando um time, um elenco, tudo isso leva um tempo. O Barbieri pode fazer um trabalho de surpresa. O Santos também está começando um trabalho novo com o Odair. Então você não está votando a partir do que pode ser feito, mas o que é agora. Então. Exatamente, eu votei no hoje. A gente falando de projeção, ele vem no hoje, mas tudo bem. Tudo bem. Zé, por favor, o oitavo. Vasco. Pedro? Santos. Engraçado que teve voto invertido, né?
Não, Voto invertido não, cada um tá votando no que acha. Não, com voto invertido. invertido. Lógico, só voto em um. Percebeu que tinha votinho invertido, né? Uma coisa, A né? melhor definição que eu vi desde que eu entrei O aqui. apresentador tá comprometendo a seriedade do debate, Fabrício. Você percebeu também, né? Nossa análise clubista é técnica. Foi combinado. Já tá definido, não tá? Eu preciso votar. Não tá não. Você pode usar um. Você quer o quê? Quer carinho? Quer confete? Pode empatar. Você vai começar com esse Eu vou tipo de seguir o seu situação? critério dos votos invertidos. da Maravilhoso. mística. Eu voto no São Paulo. Então você não tá invertido. Não tá invertido. Tá tudo Não tá invertido. Vamos de Tudo Vasco. invertido. São Paulo não brigou Vamos pra de cair no Vasco, não. Paulista. São Paulo não fez. Já deu A 2 mesa Vasco. pela democracia que tem seus custos. Falta o seu voto, Foi de Wilson. Você Vasco. votou em quem? Eu só voto quando é voto de Minerva, meu querido. Tá aí, os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio, o Vasco ficou aí na 8ª colocação. O ranking ficou assim segundo eles, família. Flamengo, Palmeiras, Fluminense à frente do Corinthians, na opinião deles. O Corinthians é o 4º, Botafogo o 5º, São Paulo o 6º, Santos é o 7º e o Vasco ficou na 8ª colocação. Queria repercutir aqui com vocês, no papel, se vocês acham que o Vasco realmente está atrás aí de algum desses times aqui. O time do Santos, até peguei essas escalações aqui no jogo aberto, lá do Neto, e é o seguinte, o Santos vai vir aí, o time do Santos titular deve ser João Paulo, Maicon, Eduardo Bauerman, o João Lucas, Felipe Jonathan, Zanocelo, que o Vasco tentou, o Dodi, Soteldo, Ângelo, Mendonça e o Marcos Leonardo. Já te peço aí a sua opinião. Você acha que o Vasco tem esse elenco aqui, dá pra encarar de igual para igual? Na minha opinião, a gente sabe que o Vasco não entrou em campo ainda, a gente tem que ver entrosamento, como é que esse time vai encaixar, mas na minha opinião dá pra encarar aqui de igual para igual. O Santos tem boas opções aqui, né, como o Soteldo, o próprio Zanocelo é muito bom jogador, o Ângelo Mendonça dá muita velocidade na frente, o Marcos Leonardo é bom jogador, mas eu acho que pelas peças que o Vasco trouxe dá pra encarar e o Vasco tem peças sim pra ganhar do Santos, família. O São Paulo tá o seguinte, vou botar na tela aí pra vocês, Rafael, Arboleda, Diego Costa, Rafinha, Wellington, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, o Rato, né, que o Vasco tentou muito aí, Luciano, Pedrinho e Carieri, né? Então a gente já viu aqui umas contratações aí que são apostas do São Paulo, né, como o Rato e o Pedrinho, o próprio Rafael também é um jogador que deve vir aí para ser titular do gol do São Paulo e é um goleiro também que não tem muita sequência por onde passou, mas é outro time aqui que eu entendo, cara, que tá na mesma situação do Vasco. Tem mais jogadores que permaneceram da última temporada, inclusive o treinador, no caso do Santos, é um novo treinador, né, o Odair Helma. Mas também acho aqui que o Vasco dá para encarar de igual para igual. O Vasco trouxe peças muito interessantes como Pedro Raul, Jair, Ivan, né, o Orediano, que a gente espera aí que possa mostrar o futebol dele, né, a joia argentina, o próprio Puma. Então é outro time aqui que dá, na minha opinião, pra gente encarar. A gente tem peças aí pra ganhar de Santos e São Paulo. Agora vamos lá pro Corinthians e Palmeiras, que na minha opinião são os elencos mais fortes do futebol paulista. Time titular do Corinthians, Cássio, Balbuena, Gil, Fagner, Fábio Santos, o Maicon, né, que foi uma excelente permanência aí pro Corinthians, o Fausto Vera, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes e Yuri Alberto. Família, a gente entende aqui, né, que o Corinthians tem muito potencial, tem muito bons jogadores aqui nesse elenco. Só que, cara, eu acho o time do Corinthians assim como um sério problema, que é a questão da intensidade, né, velocidade. Na minha opinião, é um time muito técnico, mas é um time lento. Então, se o Vasco encaixar aí o estilo de jogo do Barbieri, que a gente via lá no RB Bragantino, de velocidade, marcar pressão, e tem as peças para isso, porque o time do Vasco é jovem, também vejo possibilidade nesses confrontos no Brasileirão e tanto na Copa do Brasil, se for um confronto, o Vasco tem possibilidade sim de ganhar. O Vasco está montando um time para ganhar desses adversários, sim, tem que ver dentro de campo. E aí o mais difícil que eu acho, né, é o Palmeiras, que não muda muita coisa, e aí aquela questão que o Edmundo falou de ter um elenco, né, de ter sequência. Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Marcos Rocha, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick, né? Além de ter um elenco, um time titular aí muito forte, de muito bons jogadores, né? Um time que tá muito entrosado, que tem um grande treinador. Mas, cara, fato é que hoje, no atual elenco do Vasco, o time que está sendo montado, esse time titular, a gente tem peças para competir. A gente tem peças para fazer variações táticas, jogar no contra-ataque, né? Se for o caso, fechadinho e aproveitar a velocidade do Orediano, se não trazer nenhum atacante. Entendo que o Aguinaldo, nessa temporada, com um time mais qualificado, possa render muito bem, porque ele tem boas características, cara. Eu gosto muito do Aguinaldo, ele é rápido, ele sabe fazer a capa do Batman, ele protege bem, ele tem um chute muito bom, então entendo que o Aguinaldo possa se destacar esse ano. Então eu, como torcedor do Vasco, olhando para o elenco hoje, eu vejo peças, eu vejo jogadores para que a gente possa tentar ganhar. Eu entro em campo hoje contra esses times paulistas aqui e não vou entrar assim, cara, sabendo, pô, vai ser difícil ganhar. Não, tem possibilidade de ganhar. E isso pra mim já é muito bom, porque a gente entrava em campo aí nos últimos campeonatos brasileiros de Série A, a gente já ficava, eu vou perder de pouco, não dá pra ganhar, o time é muito ruim. Hoje não, cara, hoje a gente tem peças sim pra ganhar desses times aqui paulistas, competindo no Campeonato Brasileiro, claro, esperando chegar aí mais reforços, mas eu acho que a gente tá num caminho interessante pra fazer um bom Campeonato Brasileiro aí, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.